Do material que o senhor falou, realmente vocês estão de parabéns. Agora eu tenho que invadir um pouco mais o seu conhecimento e pedir, você tem certeza que... Eu quero saber o seguinte, afinal de contas o neurocirurgião opera o quê? Né? A gente tem sempre a ideia de tumor cerebral, aneurisma, mas antes disso eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre hérnia de disco. O que é isso, né? No sentido assim, específico, né? Sim, com certeza. E depois, o que o neurocirurgião faz, alguns ortopedistas também, o treinamento, desde que esteja habilitado, e queria que o senhor falasse um pouquinho sobre hérnia de disco lombar, ou hérnia de disco como um todo. Sim, bem, vamos procurar falar de uma maneira assim, objetiva, simples, para que isso fique bem claro. Então, se nós levarmos em conta, né, a coluna vertebral de um mamífero, né, como nós somos, o que acontece? Nós temos vários blocos, vamos comparar esses blocos a tijolos, né, que são o eixo mestre da nossa coluna, e de maneira a amortecer os impactos e conferir maior mobilidade à nossa coluna, nós temos amortecedores naturais, que são os discos intervertebrais. Então, desde a coluna cervical até a nossa coluna lombar, nós temos esses amortecedores, vamos colocar assim. Então, como um amortecedor, fazendo uma alegoria, vamos colocar assim, nós temos o cartucho do amortecedor, seria aquela parte metálica, que a gente chama de ânulo fibroso, um termo técnico, e teria o óleo do amortecedor, que seria esse núcleo pulposo, que absorve o impacto. Então, o que sucede? Com o processo natural de envelhecimento do ser humano, e isso ocorre a partir de 20, 25 anos de idade, e pelo fato de que nós temos o que é uma postura bípede, nós ficamos de pé, com esse processo natural de envelhecimento, por uma condição física nossa, pela sobrecarga de peso, por algum evento traumático, cair sentado, levantar um peso além do que seria o ideal, pode ocorrer uma ruptura, uma falência desse cartucho, desse amortecedor. E, infelizmente, em geral, esse cartucho, o ponto mais fraco dele, é próximo à saída dos nervos que passam dentro da coluna em direção aos membros da gente, aos braços e às pernas. Então, alguns indivíduos, com o passar dos anos, pode acontecer o quê? Esse óleo, esse núcleo pulposo, ele vai, digamos assim, sair ao longo desse cartucho, comprimir e gerar uma dor. Essa dor, em geral, ela terá uma relação com o nervo que está comprimido. E outra coisa que a gente não pode confundir é o fenômeno da dor lombar, né? A dor nas costas. Dor nas costas necessariamente não tem relação com hérnia de disco. Sim. E o que é importante saber, ao longo da nossa vida, todos nós teremos algum episódio de dor nas costas e que ele vai gerar ausência ao nosso trabalho. Então a causa mais comum de falta de trabalho é dor lombar e às vezes ciática. Aí, qual o papel do neurocirurgião nessa situação? Né? Onde é que nós entramos nisso? Primeiro, é na condução de como essa crise de hérnia de disco, né, essa degeneração, essa dor que esse indivíduo vai sentir, vai ser conduzida. Porque, ao contrário do que se imagina, né, a maioria dos pacientes que tem hérnia de disco, que tem uma dor que corre para a perna, que a gente chama de ciática, uma dor que corre para o braço, que se irradia do pescoço, 80% a 90% desses indivíduos, se eles forem tratados adequadamente, como tratando-se da dor, fazendo substâncias que relaxam a musculatura desse indivíduo, 90% deles
no primeiro episódio dessa dor, eles vão ficar livres dessa crise, vão sair desse episódio. Agora, há indicações de se operar. Os pacientes, por exemplo, que eles permanecem semanas com dor, irradiada para o braço ou para a perna. Os pacientes, digamos, que desenvolvem uma paralisia de uma parte do braço ou da perna e que tem uma relação com uma hérnia, esses pacientes não, eles têm uma indicação operatória. Então, a mensagem que eu passo é que se você tem um diagnóstico de uma hérnia de disco, você teve esse fenômeno a primeira vez, o que é importante? É que você procure um profissional que, primeiro, tenha uma avaliação, converse contigo, o indivíduo que peça os exames adequados, que faça um curso de um tratamento para essa dor, e aí sim, de acordo com a falência desse tratamento, indicar o tratamento cirúrgico. Então, o que fica disso? Nem toda hérnia de disco é cirúrgica. Sim. Algo que é fundamental hoje em dia levar em conta é o quê? O exame de ressonância magnética, que nós utilizamos muito no tratamento e na descoberta dessas lesões. O que se passa? São exames muito potentes. Então, o indivíduo a partir de 25 anos, a possibilidade dele fazer uma ressonância magnética e no laudo ocorrer assim, que ele tem algum distúrbio de um disco intervertebral, alguma herniação, o chamado bulging, isso é muito comum. Então, o papel do médico, do profissional que realmente entende dessa situação, é orientar o doente, que apesar daquele laudo, não necessariamente essa imagem, essa hérnia que tem no laudo, ela possui uma relação com a clínica das pessoas. Então é muito habitual, às vezes o paciente é encaminhado, ele tem uma hérnia de disco e tem que operar. Você vai descobrir que ele tem outras doenças. Ele pode ser diabético, tem uma polineuropatia diabética, que dá uma dor muito semelhante à hérnia de disco. Esse paciente pode ter um problema de um reumatismo. Então existem as inflamações das vértebras, que a gente chama de espondilite. Isso pode gerar uma dor muito importante e que, apesar da imagem ter um laudo lá, é uma hérnia de disco, a dor dele não tem absolutamente nada a ver com aquela imagem. Então, o que eu penso assim, o médico ele tem que ter uma visão, primeiro, humanista do atendimento ao seu paciente, e segundo, examinar o paciente. Então, se nós tratarmos só a imagem em si, o que vai acontecer? A gente pode cair numa indicação inadequada de um tratamento operatório, esse paciente não se beneficiar dessa situação e aí cair naquela... Você sabe disso, né? Existe uma mística. Fulano operou, vai operar a coluna, meu Deus, não vai deixar de andar. Ele vai ficar paraplégico, ele ficará impotente. Muito dessa, digamos assim, dessa lenda, dessa mística, em geral tem a ver com uma indicação inadequada. Tá? Quanto à questão do tratamento das doenças da coluna, as fraturas, os traumas, ser feito seja pelo ortopedista ou pelo neurocirurgião, o que a gente tem a gente coloca? As duas especialidades, elas têm plena condição de tratar esses indivíduos, desde que a indicação e a capacitação do profissional seja adequada. Então, nós como grupo aqui na cidade de Petrópolis, nós viemos aqui para acrescentar, não tomar. Substituir. Então, a nossa ideia é essa. Se vocês desejarem ser avaliados pela nossa equipe, estamos à disposição, sabendo que os dois especialistas têm possibilidade de tratá-los, só há de sempre levar em conta isso, é que o profissional que esteja te tratando, ele leve em conta o que você tem a contar, que ele te examine e que, mediante o exame que você traga a esse médico, ele junte tudo. Porque é o que eu digo, você não é um exame, você não é uma radiografia, né? Você é um indivíduo. É o que eu penso, né? Perfeito. Doutor, nós vamos a um pequeno intervalo e você hoje ao vivo, terça-feira ao vivo, sábado é reprise, domingo, sábado 5 da tarde, domingo 11 da noite. Você pode telefonar e fazer sua pergunta ou sua colocação para o doutor Leonardo, neurocirurgião. Tire a sua dúvida hoje, aproveite nosso programa de hoje. É um minuto só.